Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, notícia positiva. Cruz Maltino conversa com representantes do Payet para prorrogação do contrato do meia francês. Antes, porém, é preciso acertar pendências. O Vasco não tem conseguido pagar nem a comissão prometida aos empresários, nem a luva, o prêmio pela assinatura do contrato fechada com o Payet. A dívida com comissão é de 500 mil euros, até por isso representantes do atleta estão ainda no Rio de Janeiro debatendo com o Pedrinho uma solução para esse problema. O Pedrinho pediu um parcelamento, houve a compreensão e a tendência é que o Vasco comece a quitar em breve essa dívida. Em relação às pendências com o Payet pelos direitos pela assinatura do contrato, isso também vai ser resolvido muito em breve. E em meio a esse clima de otimismo e de parceria entre as partes, o jogador e seus empresários, além do clube, é que existe a possibilidade de o vínculo do Payet ser prorrogado por mais 2 temporadas. Dessa maneira, ele ficaria garantido no Cruz Maltino. Payet, que não joga nesse meio de semana, mas deve retornar contra o Botafogo no próximo sábado. Só mais uma sobre o Vasco. A opção de compra do meio atacante colombiano Emerson Rodrigues, que está sendo contratado do futebol americano, vai ser de 2,5 milhões de dólares ou 13 milhões e 600 mil. Ele chega por empréstimo de uma temporada. Se o Vasco quiser comprá-lo, já sabe quanto vai precisar gastar. Azevedo, o Diniz tem um estilo de jogo dele, já está muito manjado, uma péssima saída de bola. Não, ele tem uma ótima saída de bola. Assim, o problema é o seguinte, concordo com você, tá um estilo manjado e tem um problema sério para resolver. Qual é o problema sério para resolver, Azevedo? É que os adversários já estão conhecendo. E aí fica manjado o estilo. E ele não apresenta um plano B. Esse é um problema grave do Diniz. Esse é um problema grave do Diniz. Azevedo, o que você achou das possíveis contratações do Vasco? Gosto, Daniel. Gosto da chegada do Souza. Gosto da chegada do Alex Teixeira. Vou dar um voto de confiança pro Alex, tá? E gosto muito, mas muito mesmo da chegada do Alex Teixeira. Mas só que não, desculpa, não pode ser só o Felipe Coutinho, é pouco. Só o Felipe Coutinho é pouco com o Alex Teixeira e Souza, precisa de mais. Por isso que eu falo, precisa buscar jogadores como um 5, um zagueiro canhoto, precisa buscar. Boa noite, o Paiva poderia ir até o final do primeiro turno. Não sei se isso vai ser opção do presidente Pedrinho, não. Como o Fluminense adora ser o Vasco... Roberto Stenfeld, meu amigo, você sabe que eu mandei isso hoje num grupo para uns amigos, falei exatamente isso, cara. Para mim não seria surpresa se o Pedrinho, que adora o trabalho do Diniz, isso até no ano passado, ele estava dando uma coletiva no Fluminense, ele era comentarista do Sport TV, ele abriu a porta. Diniz, você é foda, sou fã do seu trabalho, tá? O Diniz ficou meio até desconcertado e tudo. E o Fluminense adora o Vasco, né? Então, para mim, não seria surpresa se eles fossem atrás do Ramon, que por enquanto não vem pro Vasco. Tem dinheiro para trazer essas posições que você falou, Fábio? Marcílio, a informação que eu tenho é que o presidente Pedrinho está fazendo uma mexida no orçamento com algumas saídas. A saída do Medel foi uma das saídas. Um salve para o William Max. Então, algumas saídas vão acontecer ainda para que possa abrir espaço na folha. Tem torcedor que quer técnico de Série B, infelizmente, quer apequenar nosso clube. Eu não acho que o Rafael Paiva seja um treinador de Série B. Ponto 1. Ponto 2. Eu acho que nós temos que ter respeito com os profissionais, né? Ele é um treinador que ainda precisa galgar mais, mas já fez um trabalho inicial que, caramba, ele apresentou mais do que os dois que estavam no Vasco, na minha avaliação, tá? Na minha avaliação. Fábio, o que está faltando para apresentar os jogadores, senhor? Na SAF, sabe se tem alguém na mira para esse cargo? Cara, há uma conversa, o presidente Pedrinho disse na semana passada que ele iria buscar um interino nesse momento, né? Porque entende que o mercado está apresentando poucas opções. Nosso trabalho é isso tudo que você falou, tamo juntos, para você, torcedor vascaíno. Então, assim, ele talvez busque um treinador interino nesse momento, tá? Fábio, o que acha do zagueiro André Ramalho? Cara, eu não conheço. Ainda não vi os seus vídeos, né, os vídeos dele, do André Ramalho, para poder fazer uma análise mais detalhada. Irei fazê-lo. Boa noite, Portaria Summer.
mais uma vez, é um prazer estar aqui na sua live. Você enxerga como você enxerga a volta dos que não foram? Em relação ao Ramon Dias, a família Dias, eu não voltaria com eles. Eu não voltaria com eles, sinceramente. Não voltaria mesmo. Até porque, insisto, eles não estavam entregando nessa temporada no Vasco, na minha avaliação, tá? Eles não performaram nessa temporada para que a gente possa pensar nele, tá? Porra, quem teve Barbieri, o pai é o Guardiola. Não acho, cara, que essa comparação possa ser feita. Mas, enfim. Júlio César, ligado em você, deixa o garoto Paiva tocar, tá dando certo. Ele deu certo, né? Assim, acho que ele foi muito bem contra o São Paulo, tá? Ele foi muito bem mesmo contra o São Paulo. Ele apresentou um time bem diferente do que a gente vinha vendo. Agora, não é pouco, não? Pro Vasco, pensar só nisso? Eu acho pouco, tá? Eu acho pouco você pensar nessas situações. Então, assim, eu iria hoje buscar um treinador que está no mercado. O Diniz se encaixa no nosso time? Eu acho que não. Não acho que o Diniz se encaixe no formato do Vasco da Gama, tá? Eu acho que o Vasco tem que pensar em nomes mais pesados e que encaixe com o elenco que nós temos. Não acho que o Diniz encaixe, na minha avaliação. Cuca encaixa? Encaixa, mas é difícil de lidar, hein? Cuca não é um cara fácil de lidar. Eu acho que vai trazer um problema? Eu não traria. Diniz ou Cuca para treinador? É o que eu estou opinando, Vagnão. Esse é o problema. Para esse tipo de situação, eu manteria o Rafael Paiva. Pode trazer o Renato Gaúcho. Aí dá uma sacudida no elenco. Fabão, você acha que o problema pessoal do Cuca poderia trazer um desconforto no comando do Vasco? Cara, vamos lá. Ele teve um problema, ele foi punido e depois foi absolvido. Então, assim, obviamente que passa pela galera, pelas pessoas pelo vascaíno, obviamente, assim, cara, peraí, cara, esse cara aí já teve um problema grave e que muda totalmente o que o vascaíno pensa, os valores que nós vascaínos temos. É necessário trazer um problema para o Vasco? Acho que não. Então, acho que assim, talvez essa carga negativa não seja boa para o Vasco nesse momento. Valores? O Vasco perdeu suas origens, tem uma torcida chamada... Não, cara, criou a torcida, não tem nada a ver com o clube isso. Tem nada a ver com o clube. Júlio César Tobias, pega o gabarito aí, Fábio. Léo Jardim, um zagueiro, o zagueiro João Vitor, zagueiro a contratar, lateral direito a contratar, Piton. Volante, Esforça, Souza, Coutinho e Paier. Alex Teixeira e Verrete. Rapaz, eu tô com você no 5, no zagueiro esquerdo, no zagueiro canhoto. Você não botou um 5, tu quis botar o Esforça, né? Eu acho que não. Eu iria com 5, por um Alão, com o Ediar, um cara assim, pensar nesse cenário. Diniz não aproveitou o Teixeira, volta, fica sem clima. Isso vai ser levado em consideração, né? Com certeza. Com certeza. Azevedo, esse garoto estrela lembrou o Bismarck. Lembrou, né, cara? Tem um gol do Bismarck, eu não lembro exatamente, foi no Maracanã, então que ele pega, acho que contra o Flamengo, que ele vai cortando, ele corta assim, também bate cruzado no Zé Carlos. Ele lembrou mesmo, esse garoto estrela é bom jogador. Ele é bom jogador. Tá? Acho que ele é um jogador que vai ter um futuro bem interessante no Vasco. Porque tem problema com a militância, né? Manda a militância a meta, traz o gol. A questão de militância, oda-se, né? Assim, a questão não é militância, né? Acho que a questão ela vai mais em relação ao Cuca, ambiente. Ele é muito difícil de lidar no dia a dia. A multa do Alan, 17 milhões, acho que o Vasco não vai investir. Se esse for o valor realmente aí não vale investir. Não é que não valha. Não tem recurso para investir 17 milhões no Alan. Teixeira não tem mais explosão e velocidade, na minha humilde opinião, Jaqueline. E ele ficou devendo realmente na última passagem. O que me deixou até chateado, tá? Particularmente porque eu esperava bastante do Alex Teixeira. Mas quem sabe um time mais acertadinho não renda mais. Fábio, o Atlético Paranaense também acionou o Vasco do Hugo Moura. Normal, tá devendo, tem que pagar, meu irmão, tem que pagar. Alan vale mais que 25 milhões do João Vitor. Cara, o João Vitor é bom zagueiro, o Deodônio. Eu acho o João Vitor bom zagueiro, sabia? Eu acho que o João Vitor é bom zagueiro e vai render. Como está o Vasco está com problemas financeiros, seria melhor manter o Paiva, já que ele conhece o elenco e principalmente a base?
E isso está sendo levado em consideração. Tá? Está sendo levado em consideração. Sabe, imagina o Diniz exigindo o Maicon sair jogando pela defesa, não vai dar certo. Roberto, tem um depoimento do Leandro Castan. Leandro Castan falou sobre isso, que quando foi treinado pelo Diniz, um abraço pro Wagner Ribeiro, obrigado, Wagner. Ele falou, cara, ele melhorou a minha saída de bola que era ruim. Ele me exigiu, isso me fez trabalhar algo que eu não trabalhava. Talvez não tenha essa capacidade. Por isso que eu digo, Diniz se adapta a esse elenco do Vasco, esse elenco tá montado. Jorginho não daria certo com esse time, treinador? Acho que sim, Sidney. Acho que sim. Acho que o Jorginho encaixaria nesse time, por exemplo. Eu acho que sim. Tá, mas Azevedo, o Jorginho não deu certo em lugar nenhum. Como não? No Vasco ele deu certo. No Vasco ele não deu certo? Ele fez um grande trabalho no Vasco. Aliás, não só um. Já fez 2 grandes trabalhos no Vasco. Ele fez um bom trabalho no Vasco. Alguma novidade sobre Lianco? Pergunta Henrique Barros. Não. Por enquanto não, Henricão. Wagner Ribeiro, Léo como capitão nunca mais. Galdames esforça também. Cara, assim, eu sou, acho que uma voz dissonante no que eu falo nessa questão. Não em relação a capitão, concordo que ele não tem o perfil e tal, mas assim, posso dizer para vocês que ele vai ser útil ao Vasco. Ele vai ser útil ao Vasco. Diniz, sim. Cuca não foi absolvido, a vítima faleceu. Cuca recorreu ao justiça e suspendeu o processo pela vítima não ter apresentado defesa. Cara, eu não tenho essa informação. Mas enfim, cara, vamos ver o que vai acontecer em relação ao Cuca. Eu não traria o Cuca. Eu não traria. Ele é muito difícil de lidar. Não é fácil. Eu acho que o ambiente ficaria muito, muito complicado com o Cuca. Mas vamos ver o que vem por aí. Ouviu falar em Alan também? Sabe de algo, Alessandro? O que eu falei aqui é uma sensação que não será surpresa para mim se ele for contratado. Sobre as contratações, realmente o Coutinho exigiu Souza e Alex. E sobre Thales Magno, alguma novidade? Não. Que eu saiba, não. Mas o Thales Magno seria muito bom. Muito bom. Chama o Zé pra live, eu prefiro o Paiva. Abraço, Thiago Rodrigues. Cara, o Zé já entrou na live recentemente, dá uma descansada pra ele. Saudade do Yuri Lara. Tá muito bem no Japão, mas não acho que nesse Vasco ele seria o 5. Não acho que ele seria o 5, sabia? Concordo com você, Sônia Regina. Perfil. Esse Vasco ele não encaixa, na minha avaliação. Entendeu? Azevedo, tem informação sobre CEO, diretor executivo? Não, peraí. CEO e CFO, no diretor executivo é o... pro lugar do... perdão, é verdade. Foram tantas baixas, né? O Pedro Martins. Verdade, não tem. Dinizismo no Vasco é o Jorginho. Cara, o Diniz não vai. Eu acho que esse elenco não é. Não é o caso. Tom Borges, Estrela e JP deram aula pro Ryan de como se deve vestir a camisa do Vasco. Ali não é questão de ter dado aula. Sabe o que eu acho nesse momento, cara? É como ele deve, em campo, se entregar. Tá vestindo a camisa do Vasco, cara. Não é uma camisa qualquer. O cara tem que saber. E ele sabe. Ele sabe porque ele joga no Vasco há algum tempo. Assim, ele tem que se entregar mais em campo. Ele tem que se entregar mais em campo, isso ele não faz. E esse é um problema grave, essa indolência do Ryan. É isso que me incomoda no Ryan. Ryan, eu achei ele um bom jogador, mas me incomoda é isso. Essa indolência dele. Você acha que o Souza vai resolver temporariamente a posição de 5? Não, porque ele não é um 5. Não é um 5. Ele é um 8. Ele é um 8. E ele pode contribuir. Então, assim, ele é um 8. Ele não é um 5. Rafael Paiva nessa temporada soube lidar com a pressão e trouxe resultados. Acho que ele merece o reconhecimento que aconteceu com o Cristóvão. Pode ser. Pode ser que ele seja um futuro disso. Pode ser. Nique, queria passar 2 informações envolvendo o Felipe Coutinho. 2 notícias importantes que eu apurei ontem com pessoas assim... São boas notícias, né? Que a gente quer boa notícia, tá? São notícias. Eu acho que não são notícias ruins. Uma para ratificar e outra para desmentir. Vamos lá. Primeiro de tudo, com pessoa ligada ao Coutinho, que vive o dia a dia com o Coutinho, ok? Não é verdade que o Aston Villa esteja devendo qualquer dinheiro ao Felipe Coutinho, ok? Isso não é verdade. O Aston Villa não deve 1 centavo ao Coutinho. O que o Aston Villa deve, e essa não é a palavra correta,
é os salários do contrato. Só que não tem nada para trás, deve o que tem para frente. Se o Coutinho lá permanecesse, tá? Não tem dívida nenhuma, zero. Então essa história de que o Coutinho vai compor com Aston Villa, porque o Aston Villa deve uma grana, esquece, isso não é verdade. E uma outra, confirmado mesmo, o Aston Villa precisa até o dia 29, ou seja, até o próximo sábado, né, dia 29, ele precisa ter a situação definida do Philippe Coutinho por uma questão do balanço financeiro envolvendo o fair play. Eu já tenho falado sobre isso algumas vezes, já citei esse dia 29 como o dia deadline para o Aston Villa, e ontem, quase caiu da minha mão aqui o celular, e ontem essa pessoa confirmou, de fato, dia 29, o Aston Villa precisa saber, no balanço financeiro dele, quanto que ele vai gastar com o Coutinho, se ele não vai gastar nada, se ele vai receber algum valor por conta do fair play financeiro. Então são essas duas informações de cara que eu queria passar. Mas acho que a mais importante é que não há dívida nenhuma do Aston Villa com o Coutinho, tá? Outro detalhe. Douglas Luiz. O Lino fica balançando a cabecinha aqui, ó. Outro detalhe, Douglas Luiz. É uma questão, assim, de tempo, também até o dia 29, quer dizer, daqui a um dia, hoje ou amanhã, mas o Douglas Luiz será jogador da Juventus, tá? Teve muita especulação esses dias, até informação sobre isso, não houve ainda o acerto, a assinatura de contrato, a compra ainda não foi... A compra ainda não foi efetivada, não foi concluída, mas ele será sim jogador da Juventus. É um dinheiro que o Vasco vai receber nessa negociação. O Vasco acertou aí, está em vias de finalizar a contratação do Emerson Rodrigues, que é um ponta esquerda, ponta direita, estava no Milionários da Colômbia. É um atleta que inclusive enfrentou o Flamengo nessa temporada e é um jogador que tem a característica de velocidade. Jogou lá no Inter Miami junto com o Messi, por exemplo. Não é uma grande contratação, mas o fato é que é uma posição que o Vasco tem carência, que é justamente essa ponta, essa válvula de escape, essa velocidade. Eu acho que é uma contratação válida para a temporada, mesmo que, na minha opinião, não vá resolver tanta coisa. A outra informação, é muito importante a gente frisar, que a gente trouxe essa informação aqui no dia 19 de junho sobre o zagueiro André Ramalho. Fica aí o recado para os coleguinhas que começaram a requentar essa notícia hoje, que é sempre importante, o básico, o ético, é dar os créditos. Então o Vasco da Gama fez uma proposta para o André Ramalho, zagueiro do PSV, 32 anos, um jogador que o Vasco consultou, abriu conversas, porque ele tem contrato até o final de junho, até o final desse mês, né? E a tendência hoje é que o André converse com a família e na próxima semana ele decida a vida dele. A coisa mais próxima de acontecer é ele buscar um novo contrato na Europa, que é onde ele já está adaptado, está acostumado lá a vida inteira. Mas o Vasco ofereceu um salário para ele no patamar que ele ganhava no PSV e sim, é um dos grandes times aí, um dos times fortes na briga por esse zagueiro que pode jogar do lado direito e do lado esquerdo também da zaga, além também de como um volante, que ele tem muita qualidade com as duas pernas. De mercado da... Salve aí, Vascaíno aí. Antes de tudo aí, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal aí, para deixar esse canal aí sempre forte. Nós estamos aí com 510 inscritos aí e o canal tá fluindo, graças a todos os vascaínos. Ficamos com um giro aí de notícia aí, que tá pra vir um novo técnico aí, novo treinador aí do Vasco aí. Estava muito aí querendo o Fernando Diniz, mas ainda não foi declarado a resposta do Fernando Diniz, e que ele foi demitido assim que perdeu para o Flamengo. E tem um outro também treinador aí querendo vir para o Vasco, e vamos ver isso pra frente aí, pra semana aí, parece esse novo treinador. Mas será que Rafael Paiva que vai assumir ao Vasco? É bem capaz dele tá assumindo aí o Vasco de vez, porque ele é o treinador da base. Vamos ver o que vai dar. E reforços aí também aí
para vir aí para o Vasco. Deixa no comentário aí o que vocês estão achando aí, o que vocês acham também do novo treinador que tá para vir para o Vasco. Ou se conseguiu o Fernando Diniz aí aceitar aí a proposta aí do Vasco aí do Pedrinho. O Pedrinho também, que já trabalhou aí com o Fernando Diniz aí. E vamos ver aí pra frente aí o que vai dar. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa aquele like aí para nós ficar por dentro de todos os canais.